siga firme, passa muito rápido, porque no começo parece demorado. Depois passa tão rápido que às vezes a gente tem vontade de até dar uma freadinha. Agora isso é prática, sabe? Quanto mais você pratica, mais você vai ficando craque naquilo que você tá fazendo. E aí, doutores, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Univete Podcast. Eu sou a Aline Lima, aluna do 9º período de Medicina Veterinária, e esse é um espaço para todos que respiram a medicina veterinária. Hoje, nós temos aqui 3 convidados super especiais, e nós vamos falar sobre os 5 anos da medicina veterinária. Temos a nossa coordenadora do curso de veterinária aqui da Univangélica, a professora Débora, que é médica veterinária com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência animal pela UFG. Realizou doutorado sanduíche na Universidade Complutense de Madrid e atualmente é a nossa coordenadora. Nós temos também a Ana Cláudia. A Ana Cláudia, que é a nossa baby aqui do nosso curso, aluna do primeiro semestre de medicina veterinária. Sempre teve uma conexão profunda com o campo e com os animais. Cresceu acompanhando o trabalho do avô na fazenda, onde descobriu a sua vocação. Agora dá os seus primeiros passos na veterinária, determinada a transformar sua paixão em conhecimento. E a gente tem a Rebeca. A Rebeca, ela é aluna do 10º período. Já está despedindo aqui da faculdade. E ela mergulhou de cabeça em diversas áreas ao longo da sua jornada acadêmica. Estagiou com pequenos, grandes, adquirindo conhecimento e experiência em clínica, cirúrgica e manejo. Foi nessa trajetória que confirmou sua verdadeira paixão, a medicina de animais silvestres, área na qual atua atualmente, focando em tratamentos, cirurgias, reabilitação e conservação de espécies. Então, bora falar dos 5 anos da medicina veterinária. Ana Cláudia, eu quero saber de você, o que mais te surpreendeu nesse início? Olha, é complicado, viu? Porque quando a gente vai entrar na faculdade de medicina veterinária, a gente já acredita que a gente vai chegar cuidando dos bichos, né? Uhum. E não é bem assim. Mas 2 coisas que me surpreenderam muito foram os professores e os próprios veteranos de medicina veterinária. Os professores, primeiro, porque quando a gente tá saindo do ensino médio, a gente acaba ficando perdido. Você não sabe pra onde você vai, você não sabe o que você vai fazer, você sabe que você tem que fazer faculdade. Mas, e depois? A gente não tem nenhuma orientação sobre isso na escola. Então, os professores de medicina veterinária, eles dão esse direcionamento pra gente. Mostram questão de estágio, visitações que acontecem desde o começo do nosso período. Então, eu acho que tudo é muito bem direcionado pra gente entender o que a gente quer fazer, né, da nossa vida. Já em relação aos veteranos, até em visitações e palestras que a gente teve, eles sempre estavam prontos a ajudar. Questão de proatividade mesmo, a gente não entender alguma coisa e eles explicarem, contar experiências que eles já tiveram em estágios pra gente, acaba que dá uma animada, né, pra gente começar a faculdade. Então, você sentiu isso aqui na faculdade? Sim. O abraço mesmo em relação a tanto os alunos que estão chegando, quanto os que já estavam aqui, né, como nós que já estamos encerrando e tudo isso. E, professora Débora, qual que é o maior erro que a senhora acredita que nós cometemos ao longo desse início aí? Eu acho que a gente não pode considerar erro, né? Mas eu acho que a gente pode deixar passar algumas coisas, mas ainda tem tempo de corrigir, né? Então, quando a gente entra na faculdade, assim foi comigo, assim também, a gente pensa, igual a Ana Cláudia falou, que a gente já vai para a clínica, né? Uhum. Já vamos atender os Já vem todo mundo de esteto. Aí, só que a gente precisa saber a base de tudo, né? Eu preciso entender como que funciona o corpo do animal da forma natural, da forma normal, para que eu saiba agir numa forma anormal, entendeu? Que não está fisiologicamente correto. Então, o curso, ele inicia-se sempre da base, né? E nessa base, a gente tem as práticas também, né? Se a gente observa nos primeiros períodos do curso, a gente começa
por exemplo, com anatomia, com biologia celular e histologia, né? Por que que eu devo focar nisso daí? Eu não posso deixar passar, porque eu vou precisar dessa anatomia lá na clínica, lá no diagnóstico por imagem. E a gente, às vezes, é tão ansioso, né? Eu tiro por mim, que parece que aquilo assim, isso aqui não vai servir de nada. E a gente pensa exatamente assim. Que não vai servir e acaba chegando em um momento, como eu tive no estágio agora interno, rotativo, em clínica, em cirurgia de pequenos, você ficar ali, meu Deus, será que eu tenho certeza que esse órgão tá aqui mesmo ou não? E é muito, aí você tem que voltar. E Aí você essa volta. é a primeira aula de anatomia, questão Mas tem- de eixos, né, de posição. Então, se você não aprende aquela posição, você não sabe a posição na hora da cirurgia, você não sabe a posição na hora de um ultrassom, né, na hora de um raio-x. E isso é muito linkado entre os professores, que eles explicam pra gente, olha, vocês vão aprender isso aqui, porque vai servir pra alguma coisa, vai servir pra isso. Vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender. E chega realmente uma hora onde tudo se encaixa, né? Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente começa mesmo, lá pro 5º, 6º período que a gente começa a ter práticas, assim, nas clínicas, a gente vai vendo que as coisas que a gente aprendeu lá no início realmente começam a fazer sentido na prática que a gente vai ter com os animais. Vai bem. E Rebeca, assim, ó, durante toda essa tua trajetória que você está encerrando agora, desses 5 anos, parece muito óbvio, mas se você pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, o que você teria feito diferente? Eu acho que o que eu teria feito diferente era ter feito exatamente o que a professora Débora falou e ter dado mais atenção a essas matérias, assim, do início do curso, que a gente acha que elas não vão... A gente fica, meu Deus, mas por que eu tô aprendendo isso aqui? Isso aqui não tem nada a ver, porque a gente acha que vai mexer com bicho. E eu teria dado mais atenção pra isso, sabe? Aline, eu reforço que a questão de que ainda sempre terá tempo, né? Teve um aluno que me abordou esses dias, semana passada, justamente ele já está lá na frente, e ele virou para mim e falou assim, professora, eu posso ir às monitorias de anatomia para retomar? E eu falei, claro, e aquilo assim até me alegrou, né? Deve, né? Então ele já está lá no diagnóstico por imagem. E ele me pediu para voltar para a sala de anatomia para retomar. Então sempre há tempo. É porque chega nesse momento, é justamente o que a gente está falando, as coisas começam a fazer sentido. E quando faz sentido, pessoas igual a mim têm uma facilidade maior de aprender no momento que faz sentido, né? Quando não faz sentido, você tá ali, você vai ficando disperso, mas é muito importante. E eu também senti essa necessidade. Quando falaram que abria agora a monitoria de anatomia, eu falei, vamos ver o horário que é, porque eu vou lá dar uma voltinha lá também, que eu tô precisando. Mas é muito importante mesmo. Essas matérias de início, elas são a base de tudo que a gente vai, independente de que lado a gente escolha seguir. E, assim, Rebeca, quando foi que você percebeu durante essa caminhada que você precisava escolher? Normalmente, o precisar escolher a gente limita muito. Isso também é muito cultural, sabe? Depende da região. Entre grandes e pequenos, eu vou ser um veterinário country ou vou ser um veterinário... A gente não tem essa decisão e parece que só é esses dois mundos, né? Então, essa parte aí já me pega um pouquinho, porque no caso... Eu não escolhi nem grandes nem pequenos, eu fui para a área de silvestres. E, inclusive, eu até achei, teve uma época na faculdade que eu achei que eu ficaria com pequenos. Eu estagiei um tempo, quase 2 anos, em clínica de pequenos animais. E eu tinha certeza, né, que eu ia para pequenos, que eu ia trabalhar com isso. Mas a minha paixão do início da veterinária, quando eu entrei, foi silvestres. Eu entrei querendo silvestres. Mas como não tinha muito, assim, para essa área, eu acabei desistindo. Só que aí, graças ao professor Tiago, né, eu consegui um estágio em silvestres, na área de silvestres, e eu me encontrei lá. Eu me encontrei e hoje eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer, sabe? Tô feliz. Eu tô feliz. Cuidando das onças. Onças e muito mais. Muito legal. E aí, eu venho da região norte, né, do país, e lá já tem muito essa área, sabe? Lá em Manaus, que é a capital, por exemplo,
tem muitas pessoas que vão porque é cultural e já quase não tem o veterinário de grandes, né? Que lá não tem a produção de bovinos. Na capital ela é pouca, no interior ainda tem. Mas é muito legal. E, professora, como os alunos podem explorar melhor essas ideias durante o curso, assim? Porque quando chega, né, essa fase que eu tô vivendo, a Rebeca, graças a Deus, ela já tá resolvida, mas você fica meio perdido. O que a senhora aconselha a Ana, por exemplo? Ana, qual o caminho que você deve seguir para que você explore melhor e tenha certeza dessa decisão no final? A Rebeca estava falando e eu estava pensando aqui o meu comentário, né? Quando a gente monta, né, o curso de medicina veterinária, ele é direcionado pelas diretrizes curriculares do curso de medicina veterinária, que tem todo um valor pedagógico, tem toda a sua função para que o aluno passe pelos 5 anos e consiga tomar esse tipo de decisão, por exemplo. E um dos vários pontos da diretriz curricular, é que o curso seja generalista. Então, o curso de medicina veterinária, ele não pode ser voltado só para animais de grande porte e nem somente para animais de pequeno porte. É claro que dependendo da região onde o curso está inserido, né? ele vai ter uma área mais forte, só que ele vai apresentar para o aluno as diversas áreas dentro da medicina veterinária. E os meninos, eles têm que ter claro na mente, é por isso que existe fundamentos da medicina veterinária. Porque ele mostra todas as áreas da medicina veterinária. Então, o médico veterinário, ele não é só o médico veterinário da fazenda e o médico veterinário da clínica, do pet, né? Ele está lá no campo, mas ele também está na mesa do consumidor, na área de inspeção, né? Então, ele está com o animal silvestre, ele está lá no diagnóstico por imagem, ele está lá na patologia, né? Então, assim, são várias áreas dentro da medicina veterinária. E no curso são apresentadas diversas áreas da medicina veterinária. E um fator que ajuda mais agora é que no 9º período, o aluno ele tem que passar pelas diversas áreas da medicina veterinária, né? Que é o estágio curricular interno. Então, ele passa pela clínica de pequenos, pela clínica de grandes, pela inspeção, ele passa pela produção de aves, pela produção de suínos, né? E aí vai, né? Pela a parte de medicina veterinária preventiva, né? E aí o aluno, ele tem a oportunidade, a maioria acontece mais ou menos como a Rebeca, né? No final do curso, ele já faz uma opção, porque ele entrou querendo clínica de pequenos. De repente, eu descobri a medicina veterinária de silvestres e me apaixonei pela medicina veterinária de silvestres. Então, por exemplo, eu entrei na faculdade amando equinos, né? No meio da faculdade, eu queria trabalhar com animais marinhos. Ao final da faculdade, eu já estava apaixonada pela parte acadêmica, né? Pela parte de pesquisa. Legal. E voltando aqui, Rebeca, para essa sua descoberta, o que te marcou, assim, de estágios, né? Não precisa necessariamente ser o estágio que fez você escolher por silvestre, mas teve algo que foi marcante nesses primeiros estágios que você começou? O que mais me marcou foi o primeiro estágio que eu fiz. Eu lembro do primeiro dia, eu lembro de eu chegando na clínica, eu lembro de tudo e lembro que já foi um dia, assim, que ia ter cirurgia. Era uma clínica pequena, então só tinha eu de estagiária, ia ter cirurgia. E eu entrei para aquela sala de cirurgia tão nervosa, mas foi quando eu falei que tudo começou a fazer sentido, sabe? Assim, as coisas que eu tinha aprendido na faculdade começaram a se encaixar ali. E aí eu vi que tudo fazia sentido. E aquilo me marcou muito, aquela primeira cirurgia que eu fiz. Eu acho que foi o que mais me marcou até hoje. E teve
Outro estágio também que eu não esqueço, que foi um estágio que eu fiz com grandes animais, que eu fui lá para Minas Gerais para fazer esse estágio. E foi quando a Rebeca tava em mim. foi quando eu descobri assim que não era o que eu queria fazer, não era lá que eu queria estar. Mas eu lembro que foi assim muito interessante estar lá e aprender coisas novas, porque para mim foi um mundo novo, sabe? Eu fiquei uma semana lá e foi bem interessante. Um amigo meu falou esses dias assim, que esse negócio me marcou. Ele falou assim: faz todo estágio que você puder. Você vai aprender pelo menos o que não quer, o que não fazer. Você aprende alguma coisa, o que você não quer ser. Quando a gente sai da faculdade, às vezes a gente tem que trabalhar com uma coisa que a gente não tinha pensado, sabe? Surge a oportunidade. Então, assim, a gente tem a tendência de, na hora que, eu não gosto de grandes, eu não quero trabalhar com grandes. Então, você faz o básico para você cumprir aquela disciplina. Não, faça com coração, faça até o fim, porque você não sabe como será mais para frente, porque você pode mudar, né, pode mudar e querer trabalhar com isso. Isso pra gente que tá entrando é muito necessário de ouvir de alguém que tem experiência, porque a gente já entra pensando assim, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu vou focar naquilo que eu quero. Só que você não para pra pensar que você pode mudar no meio do caminho e descobrir alguma coisa que você realmente gosta. E eu acho que é bem importante a gente fazer todo o estágio que a gente conseguir fazer, entrar em tudo que a gente conseguir fazer pra gente poder ter certeza e pra gente poder aprender sobre tudo também, sabe? A minha história com a veterinária, ela era também como a da Ana. Lá de criança, criado na roça, é isso, eu quero ser veterinária, era lindo ver, cuidando dos bichinhos. E aí teve todo um percurso aí, só que naquela época, assim, eu fui desincentivada por muitos veterinários, que a maioria na época eram homens. Olha aqui, ó, não é que só que nós estamos em mulheres, não, vocês conhecerem a nossa sala de aula, vão ver que lá é cheio de mulheres. E aí, naquela época, essa área de grandes, ela era muito mais focada para homens, né? O que a mulher foi conquistando esse mercado também hoje em dia. E aí, eu fui desestimulada de uma forma muito, né? Tipo assim, não é de mulher. Quando eu decidi que eu vim para veterinária e que eu fui no estágio, aí eu vim com toda a arrogância, pois eu vou fazer, porque a mulher, ela fica onde ela quiser, o que não é mentira. Mas quando eu cheguei lá, eu realmente encontrei muitos obstáculos, sabe? Que às vezes me fizeram repensar algumas áreas de atuação. Não que eu não goste da área de grandes, mas que algumas áreas de atuação talvez não seja tão confortável para mim. É uma decisão minha, assim, né? E foi o estágio que me trouxe isso, tá? Aline, eu tive um aluno que foi na minha sala e ele assustou com a clínica, porque eu acho que aquela pressão, né, o estresse, né, na hora de uma emergência, e ele viu que não era para ele, porque ele não suportava a situação de pressão na clínica. E é normal, assim, cada um tem perfil, né? Uma pessoa assim, talvez vira um excelente pesquisador, vai trabalhar como no laboratório. Trabalha na inspeção. Tem muitas áreas. A veterinária, com o tempo a gente começa a perceber que ela é um leque tão grande, que é por isso que a gente fica com a dificuldade. Porque se talvez tivesse grandes e pequenos, era mais fácil da gente resolver, né? Mas não é, ela é enorme. E assim, vindo já para semestres mais avançados, que você vai chegar lá, Ana, a gente começa a ter um surto às vezes, sabe? Meu Deus, tá chegando. Nem me fala. E agora, como é que vai ser? E eu queria saber de ti, Ana, quais são as suas expectativas? Como você se vê? Sabe por que eu quero saber disso? Porque ele vai ficar gravado, e aí quando chegar lá, a gente vai voltar e ver o que deu. Assim, talvez a Ana falou que queria ser de grandes e ela tá cuidando de gato agora. Pois é. Gente, eu vou falar um negócio aqui, mas nada contra quem gosta de clínica de pequenos. Mas eu não me vejo numa clínica de pequenos. Não vejo numa clínica de pequenos. Eu quero animais de grande porte, né? E eu queria mexer com inseminação. Igual você falando aí da questão que é um mundo muito masculino. Gente, na área de grandes animais, principalmente inseminação, é muito homem. Então, assim, acaba que falar, isso não é serviço pra mulher. Eu escutei muito isso quando eu falava que eu queria ser isso.
Então, assim, quando a gente já entra com aquele pensamento, poxa, eu tenho que fazer o máximo que eu puder para chegar nisso, só que não tem um certo incentivo por parte de pessoas de fora ou pessoas até de dentro de casa mesmo. Eu falo que é porque os meus pais eles me incentivam muito, mas tem pessoas na minha família que já viraram para mim e falaram: por que você não faz um direito? Por que você não faz uma medicina de gente mesmo? É muito melhor. E uma coisa que eu escutei quando eu decidi fazer medicina veterinária, de um veterinário, inclusive, é que medicina veterinária é muito mais difícil que medicina, porque medicina estuda um ser humano, né? Já a medicina veterinária, você tem vários bichos, um leque muito grande de animais. Então, assim, a anatomia, quando a gente vê a anatomia, tem muitas coisas que parecem, mas tem detalhezinhos que são diferentes. Então, São dificuldades diferentes, né? Mas não deixa de ser uma dificuldade, né? E isso é muito importante porque são muitas anatomias. São anatomias diferentes, né? Quando você vai para grandes, ruminante é de um jeito, os equinos é de outro jeito, e aí, então é muita coisa, né? Um centímetro muda tudo durante uma cirurgia, por exemplo. Então, assim, minha expectativa é poder, como falo, sugar o conhecimento máximo que puder dos professores. Eu converso muito com alguns professores e eles estão dispostos a ensinar, mas a gente também tem que estar disposto a aprender, né? E assim, a gente não sabe nada. Gente, primeiro período a gente não sabe de nada. Não adianta falar que você sabe alguma coisa porque você não sabe. Então, assim, é pegar a experiência com pessoas que já estão nesse caminho, igual pessoas que já estão no último período, pessoas que já estão na metade do período, porque são visões diferentes. Aproveitar o máximo disso aí. Seja diligente, estude sempre, porque a Ana Cláudia falou assim, o calouro não sabe de nada, né? Nós não sabemos tudo. O professor não sabe tudo. Ele sabe a área que ele fez o mestrado, a área que ele fez o doutorado, e ele sabe o que foi ensinado na faculdade como vocês. Mas depois a gente vai se especializando, né? Então, às vezes, você precisa retomar. Então, vai lá, retome, atualize-se sempre, sempre, sempre. Esteja sempre estudando. Porque, às vezes, você é confrontado com um assunto, com uma situação que você não sabe, né? Mas aí é voltar, né? Voltar e procurar o conhecimento. E aí, o que acontece? Existe um problemaço que a gente está enfrentando. A Rebeca tá, que é um medo de não ser um bom profissional pós-formatura. E aí, professora, como que a gente lida com isso? Porque não tem, assim, eu não sei a Rebeca, mas eu às vezes tô com os veterinários, né? Aí eu falo assim, eu sinto que eu não sei nada. Aí ele falou, você sabe sim, na hora da pressão. Isso é um negócio que eu sinto muito. Às vezes a gente começa a pensar assim, a gente fica, meu Deus, eu não sei nada, o que eu vou fazer, sabe? Eu tô me formando. E eu achava que isso era uma coisa só minha, mas eu acabei de perceber que não é. Eu acredito que todas as pessoas que estão passando por isso... O nosso cérebro, ele nos surpreende de uma forma que a gente não tem noção de como usá-lo. Se você estudou, se você aprendeu, você vai lembrar, entendeu? Lembra. Você vai conseguir lembrar, eu falo isso para os meus na aula. Dá uma retomada aí consegue lembrar, né? Só que quando não conseguir, não tem nenhum problema de você ir atrás e estudar de novo, entendeu? Não tem nenhum problema. Como lidar com o medo de não ser um profissional após a formatura? Esse medo da gente estar fazendo uma coisa bem feita ou não, a gente sempre tem. Hoje eu ainda tenho esse medo. Às vezes eu me cobro, eu estou fazendo bem, eu entendo do que eu estou fazendo, e eu acho que isso é bom, isso não é ruim, não. Porque você está tentando ser o melhor. O ruim é quando a gente acha que sabe demais e às vezes não sabe, né? Então eu acho que é arrogância. Então eu acho que a gente tem que se policiar. Eu estou fazendo bem feito? Ou eu posso fazer melhor? Né? E você aprendeu. Você passou 5 anos na faculdade. Às vezes alguma coisa pode ficar batido. Passou batido para mim também.
Eu também fui aluna, eu também curti a faculdade e deixei, esse aqui eu não gosto, não é minha área, eu não quero. Só que depois igual você fala, não, agora eu preciso voltar lá na sala de anatomia, né? Isso acontece, mas eu reforço o que eu falei lá no início, sempre há tempo. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Tá animada, Ana? Tá com medo, não? Gente, eu falo, a gente já entra na faculdade com medo. De verdade, porque você conversa com profissionais que já estão na área e eles olham pra você, olha, não é fácil. E realmente não é, gente. Só que a gente já entra com esse medo. Isso não é fácil, mas eu penso assim, se eu Meu Deus. conseguir, por que eu não vou conseguir? Exatamente. Eu já pensei muito assim também. Mas essa questão do medo, gente, às vezes isso me pega demais, sabe? Estando no 10º período, estando prestes a me formar, agora com o TCC pronto e tudo mais, a gente conseguiu publicar ele numa revista e a gente ficou muito feliz. Mas assim, mesmo com a felicidade, ainda vem essa questão do, meu Deus, eu tô me formando, e agora? O que que eu vou fazer? Agora, isso é prática, sabe? Quanto mais você pratica, mais você vai ficando craque naquilo que você está fazendo. Eu não vou lembrar ao pé da letra uma expressão, né, que falava assim, se você quer se tornar muito bom em determinado assunto, pratique e estude esse determinado assunto, grande parte do seu dia, dedica-se nisso, né? E realmente é isso, né? Quando eu trabalhei com cultivo celular no meu doutorado, né? E é uma coisa, assim, muito delicada, delicada e cara, né? Você pode perder aquele material ali, você pode contaminar aquele material ali. Só que aí você começa a trabalhar com aquilo ali todo dia. E aí você gosta de fazer aquilo ali. E aí você se torna bom em fazer aquilo ali. E a dedicação, ela vai continuar terminou a faculdade, você começa a perceber e ver que os grandes veterinários, quando eu digo grandes, são as pessoas que a gente admira, né? De alguma forma, aquele que você vê que exerce um papel com excelência na área dele. Eles estão sempre juntos de outros, conversando sobre aquilo, trocando ideias, trocando experiências. Às vezes quando a gente o estagiário escuta, né? A gente não se mete na conversa, mas a gente escuta os veterinários conversando. Lá na minha fazenda aconteceu isso, aí o outro já dá. Sério, já aconteceu comigo, eu fiz isso, tenta isso. Então, é uma troca. A medicina veterinária, ela muda assim, muito rápido, né? Professora, e eu até brinco sobre isso com um amigo meu, que a gente tá na mesma área, né? A gente tá fazendo estágio junto. E eu brinco com ele porque ele é muito inteligente, inclusive eu aprendo muito com ele. E eu fico brincando com ele, né? Falando, meu Deus, quando eu me formar, você sabe que você vai receber muita ligação, né? Quando eu estiver precisando, eu vou estar te ligando e vou estar perguntando o que eu faço para você estar me ajudando. Aí ele até fala que vai ser... Esqueci a palavra agora? Recíproco. É por isso que temos áreas, né? Nós não conseguimos ser bom em tudo. E vai ter sempre assim, eu vou ser muito boa nisso. E aí a Rebeca naquilo, a Ana. E aí, como um todo, a gente vai conseguir resolver os problemas mais sérios. Gente, Ana, você escutou bastante hoje, não se assuste. Não desista, siga firme, passa muito rápido, porque no começo parece demorado. Depois passa tão rápido que às vezes a gente tem vontade de até dar uma freadinha. Eu achei que passou muito rápido. Um semestre, rápido. Sim, ainda mais que a gente tem 3 provas, né? Então, assim, não tem até tempo, na porta já tem uma prova, e aí do nada já tem outra, já tá no segundo período. Aproveita, estagia muito, faça muitos amigos, porque estar inserido é muito importante, né? Eu tô falando pra você, mas eu também tô vivendo esses medos hoje, né? Nós estamos começando o nosso TCC agora e temos esse ano ainda pela frente, mas é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz por vocês terem abraçado esse projeto. Esse projeto é um projeto meu, uma iniciação científica com a minha orientadora, que é a professora Débora também. E nós
queremos agregar muito, não só na vida dos alunos aqui da Univangélica, né, mas aqui na região a gente tem muitos outros alunos de outras universidades, né, a comunidade da medicina veterinária, e espero que vocês gostem, sigam lá as redes da nossa faculdade para vocês acompanhar todos os outros. E assim, nós encerramos o primeiro episódio do Univete Podcast. Eu agradeço muito a professora Débora, a Ana e a Rebeca por estarem aqui, por apoiar. E eu espero que nós conseguimos agregar muito na comunidade veterinária, nos alunos da nossa universidade, de outras universidades. E se você gostou, siga as redes da faculdade e ficam ligados aí nos próximos episódios.